complicado. Olha, hoje nós recebemos a psicóloga Márcia Almeida e também a psicanalista Viviane Almeida, que nesse Setembro Amarelo estão realizando a caminhada Acolher a Vida, Viver é Nossa Natureza, que vai acontecer nesse sábado no Parque Flamboyant. E elas já estão aqui comigo, podem vir. Bom dia para vocês, tudo bem, doutora? Satisfação receber vocês, alegria. Nós estivemos mais cedo no rádio falando justamente sobre essa caminhada e sobre a importância de falarmos nesse período de Setembro Amarelo, em que nós falamos da prevenção ao suicídio. Exatamente. O Setembro Amarelo é a maior campanha contra o estigma às doenças mentais. Então, nós abraçamos essa causa justamente para falarmos sobre o sofrimento mental que ele existe, porque ainda existe muito preconceito acerca das pessoas que adoecem mentalmente. Sim. Né? Se você quebrar uma perna, todo mundo acredita que você quebrou uma perna, mas se você tiver com alguma perturbação psíquica, muitas pessoas não acreditam, falam que é frescura, que é falta de Deus, que é falta de serviço. Então, a gente vem aqui justamente para falar que existe, sim, um sofrimento psíquico, que muitas pessoas são acometidas por esse processo e muitas muitas às vezes, no decorrer do seu sofrimento, elas acham que não tem mais saída, entram no desamparo, no desespero, na desesperança, e acha que o seu sofrimento não vai ter fim e muitas vezes acha o suicídio como saída. Estou aqui também com a doutora Viviane, psicanalista, que também faz parte dessa militância maravilhosa, que combate o suicídio, que leva informação, que leva esperança e automaticamente vida também. Doutora, a respeito do Setembro Amarelo, a psicanálise, nós falamos mais cedo, tem muito a colaborar com a prevenção ao suicídio, né? Sim, a psicanálise ela aborda o inconsciente. O inconsciente é o conjunto de todas as experiências que o sujeito tem ali, desde o nascimento até a atual idade. E o inconsciente, como Freud mesmo fala, tem uma frase dele que ele fala que o eu não é o senhor na sua própria casa. Muitas vezes, na rotina diária, a gente toma atitudes que muitas vezes não são pensadas. Né? A gente faz ali sem pensar. Muitas vezes a gente vai para um rumo e pega outro. E o suicídio é esse, às vezes a pessoa diante daquele sofrimento, né, daquele em detrimento de alguma situação que passou, de alguma circunstância, que aqui não cabe nós a julgar, todo sofrimento, ele tem que ser acolhido, abraçado e validado, não se mede sofrimento, cada um tem a sua métrica, e aí a gente trabalha junto com isso, com a prevenção, com a conscientização, com a sensibilização com essas pessoas. Existem grupos, especificidades de pessoas que estão mais propensas a essa prática do suicídio? Sim, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem alguns fatores de risco, né? Primeiramente vem os transtornos mentais, que é a depressão, depois vem os transtornos afetivo bipolar, dependência de álcool e drogas, esquizofrenia e transtornos de personalidade. Alguns grupos de risco são pessoas com problemas financeiros, LGBT, pessoas com condição social, cultural diferente, a sua etnia. Então, existem grupos que estão mais vulneráveis a esse fenômeno, né, que não é simples, é extremamente complexo e que causa realmente na pessoa um sofrimento devastador. E o público também, ele abrange jovens até 19 anos, com a incidência agora com aumento de crianças e idosos, né? Essas duas polaridades. Idosos que às vezes pensam que já estão no fim da vida, não tem mais utilidade e acabam por fazer esse ato. Olha só o que a doutora falou aqui. O aumento dos casos de crianças se suicidando tem aumentado. Crianças a partir de quantos anos, doutor? De 8 anos. 8 anos de idade, o que pode levar uma criança a algo tão drástico assim com a própria vida?
São vários fatores, né? O ato do suicídio, ele é multifatorial, né? Tem vários aí fatores. Mas um que nos dá notícia, né? Que nós, como estudiosos da psicologia e da psicanálise, é a contemporaneidade. Os meios de comunicação, as redes sociais, a falta, às vezes, ali que a gente chama de castração, né, de quem cuida, dos cuidadores. Hoje se trabalha muito a questão da empatia e é válido para com as crianças, mas há ali talvez um exagero nesse processo, né, nesse tratamento. Tem que ter um equilíbrio com todo o cuidado em relação a esse tempo do sujeito, que é o tempo da infância, porque as redes sociais, principalmente, as crianças hoje, elas não brincam, elas ficam naquele monólogo, né? Ela e a tela. É claro que ela tem um público, e nesse mundo editado, traz muitas informações para ela. Elas conseguem ver crianças brincando, os vídeos, crianças felizes, e aí muitas vezes entram em contato com a realidade que talvez dela não seja feliz. E aí podem cometer, né, esse ato. Então, aqui nós podemos colocar também no contexto os professores, educadores, como pivôs principais na identificação de sinais e fatores que possam indicar que isso virá a acontecer, ou não tem sinal quem pretende praticar o suicídio, doutoras? Sim, existem sinais, mas ele não é, infelizmente, um impeditivo. Mas existem sinais. Por exemplo, pessoas que estão em sofrimento, normalmente elas falam: eu queria dormir, não queria acordar mais, eu queria que tudo passasse, minha vontade é sumir. Tudo isso é uma fala não dita acerca da problemática. Vestimentas também, né? Exatamente. Adolescentes que ficam com moletons, eles acabam dando sinais. Porque pessoas para nós tudo é obesas linguagem. que não conseguem achar Exatamente. Sim. Então, assim, por exemplo, pessoas que gostavam de fazer coisas e hoje não gostam mais, recolhimento, introspecção, a pessoa ficar só trancada dentro do quarto. Tudo isso são sinais que a gente pode ficar atentos, né? Por exemplo, eu tenho um filho que gosta de sair com os amigos, que gosta de se socializar, e de repente ele tem um recolhimento total, e adultos também, né? Porque assim, a pessoa que está com depressão, ela não finge estar com depressão, ela finge estar feliz. Muitas pessoas fazem esse movimento. Até pelo estigma que existe na nossa sociedade de achar que quem procura um psicólogo, um psiquiatra, é uma pessoa fraca, muitas vezes a pessoa ela suprime aquilo dentro dela e fica passando por aquele sofrimento sozinho, sem pedir ajuda. Então, tem muitos indícios. Você ficar um pouco atento aos seus familiares, quem está perto de você. E outra coisa, gente, se você está passando por isso, peça ajuda. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é nas nossas vulnerabilidades que a gente fortalece o que existe de mais grandioso dentro da gente. Pedir ajuda não é fácil. Não é fácil. É um processo que requer, antes de tudo, uma vitória pessoal. Exatamente. O que vocês podem dizer para aquela pessoa que nos acompanha nesse momento pela tela da TV Goiânia, que precisa de ajuda, mas ela própria ainda não conseguiu vencer essa barreira de solicitar essa ajuda? Existe também dentro da psicopatologia, né, um mecanismo da pessoa da negação, de não se aceitar doente, de não se aceitar com algo que às vezes nem ela mesma acredita. Então ela precisa sim procurar se informar a respeito. É muito importante buscar informação, buscar conhecimento acerca do que ela está passando e quais são as vias de acesso que ela vai ter. Por exemplo, se você está passando por uma dificuldade, você não quer se identificar, existe o CVV, que é 188, que você pode falar o tempo que você precisar. Vai ter uma pessoa lá do seu lado, com escuta empática, acolhedora, para que você possa expressar o seu sofrimento, sem você se falar seu nome, sem nenhum tipo de julgamento. Talvez essa seja uma forma da pessoa, talvez, se disponibilizar a abrir um pouco daquilo que está aniquilando o seu ser. Porque não é fácil mesmo não procurar ajuda. Fofinho,
Freud, ele tem um livro que chama Psicopatologia da Vida Humana, que ele fala que o mal-estar, a angústia, o sofrimento é inerente ao ser humano. Então, todos nós que estamos aqui vamos passar um dia ou outro por dificuldades psíquicas, emocionais, e a gente não pode trazer algo que seja permanente para algo passageiro. Os sofrimentos, as dificuldades, as angústias passam. Continue que vai passar. Sim. A vida é feita de fases, né? E por falar em fases, antes de nós entrarmos no assunto da caminhada, o videogame na infância, vocês falaram agora de um dado extremamente assustador em relação ao suicídio na infância, inclusive na primeira infância. Sim. O videogame pode ser um fator de distúrbio mental para que leve a criança a esse ato? Sim. Aqui, primeiramente, nós não queremos endemonizar, né, as redes sociais, a tecnologia, né, os jogos, até porque faz parte da vida, da infância, do sujeito no tempo da infância. O videogame, ele auxilia no cognitivo também da criança, na agilidade, as telas também. O que nós advertimos aqui é o exagero, o desequilíbrio, né? A criança muitas vezes fica ali horas e horas jogando, ela gasta muita energia psíquica na frente de um videogame. Então, isso vai fazer com que outras atividades ela não consiga, talvez, demandar de uma forma com total energia. Por quê? Porque ela gasta ali no videogame. Então, em outra esfera da vida dela, ela vai diminuir. Não vai ter recursos, né? Não vai ter recursos. Então, tudo isso, a gente trabalha sempre com o exagero, com o desequilíbrio, porque a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, a gente tem que usar os celulares, os smartphones ao nosso favor. O objetivo aqui não é endemonizar, né? A Organização Mundial de Saúde tem uma tabela lá de quais idades a criança ela pode utilizar o celular, a quantidade de tempo também que a criança pode ficar na frente das telas, tanto de celular quanto tela de videogame. Os pais, né, os cuidadores, aqueles que desenvolvem a função materna e paterna, têm que se atentar a isso. E como fazer? Tentar substituir uma relação amistosa com os filhos, criar laços ali de afetividade com seus filhos, substituir as telas, talvez por uma noite da pizza, uma noite de pique-pega em casa, criar uma rotina dinâmica para que eles se abstenham um pouquinho da tela, né? Que é muito comum hoje. E o melhor, né? Os pais também serem exemplo, gente. Os cuidadores não ficarem no celular, porque as crianças, elas obedecem o que vocês fazem, não o que vocês falam. Né? Elas absorvem isso. O fazer não é o falar, é totalmente diferente. Então, seja um exemplo para os seus filhos também. Tirem o celular um pouquinho ali e dê atenção, dê tempo de qualidade para eles. Vocês fazem parte de um movimento Acolher a Vida, Viver é a Nossa Natureza, que inclusive está promovendo uma caminhada nesse sábado agora, lá no Parque Flamboyant, a partir das 9 horas, é isso? Isso. Sábado, o Parque Flamboyant será nosso acolhedor para a nossa primeira caminhada, Acolher a Vida, Viver é a Nossa Natureza. Vai ser uma caminhada, não é nenhuma competição, é uma caminhada leve, suave, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, sobre a valorização da nossa existência. Onde a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção, conscientização e pós-venção. Então, eu quero convidar vocês a estarem conosco no sábado, às 9 horas, no Parque Flamboyant, nessa caminhada, nessa corrente pela vida. E espera que seja a primeira de muitas, né? Porque o objetivo é permanecer nessa corrente. Vocês falaram prevenção e pós-venção. Sim. Uma palavra pouco utilizada. Exatamente. Traz essa explicação para o nosso querido telespectador nesse momento. Tá bom. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Olha, claro. Um pouquinho. Quem manda aqui é você. A conscientização. A conscientização é a gente compreender verdadeiramente que tem pessoas que estão passando por sofrimentos muito profundos. Até nós, quem de nós nunca se viu numa situação onde a gente achou que talvez a gente quisesse dormir e não mais acordar, que talvez não vale a pena, que eu estou muito desesperada e não vejo saída para isso. Gente, mas existe. Então, assim, a conscientização é saber que eu tenho uma dor e que eu posso realmente buscar alguém que possa me ajudar durante esse processo.
E a prevenção. A prevenção é justamente eu entender que eu tenho alguma coisa, ou alguém do meu familiar tem alguma coisa, ou amigos, colegas de trabalho também. Se você perceber que algum colega tem um comportamento X e de repente você percebe com um comportamento Y, chega nele, pergunta. Tá precisando de alguma coisa? Tá passando por alguma coisa? Tô aqui por você. É importante. É muito importante. Então, a prevenção é justamente buscar esses meios para que você possa realmente tratar aquilo que está te aniquilando por dentro. E a pós-venção, ela vem justamente a trazer acolhimento, atendimento àquelas pessoas que perderam alguém pelo suicídio. Porque as famílias, né, têm dados que dentro um suicídio, quando ele acontece, ele afeta 6 pessoas por média, além dos familiares. Né? Então, 6 pessoas são impactadas pelo suicídio. Aquela pessoa que viu, aquela pessoa que presenciou. Então, é um fenômeno muito complexo, é multifatorial e que ele devasta verdadeiramente a vida daqueles que ficam. Então, o pós-venção, ele vem justamente para prestar a solidariedade e apoio aos sobreviventes enlutados pelo suicídio, que é o nome que agora... Né, os suicidologistas nominaram para as pessoas que tiveram uma perda por suicídio. Porque quem fica, né, fica ali dilacerado, com vários questionamentos, dores, sem contar que muitas pessoas que ficam também pensam, né, Márcia, em até cometer também pela dor, né, pelas indagações, os questionamentos que ficam. Muito bem. Aqui comigo, 3 kits da caminhada de sábado. Esses kits aqui é para mim? Sortear, não dá de presente? Para os nossos telespectadores? Exatamente. Para participar é muito fácil. Aqui no kit tem, deixa eu ver aqui, tem... Rapaz, tem uns negócios bacanas aqui. Então isso aqui é um presente para você, querido telespectador. O oferecimento aqui da Acolher é Vida. Deixa eu organizar aqui para a câmera, igual televisão, fofinho. Aí, ó, Acolher é Vida, viver a nossa natureza. Nós vamos escolher 3 pessoas para ganhar esse kit hoje no nosso programa. É só participar pelo 62 996 35 85 89. Coloca o WhatsApp na tela rapidinho pra gente, só para eu ver se eu falei certo, porque eu tenho uma mania de trocar os nomes. Vocês já perceberam isso lá no rádio, né? Não, mas tranquilo. 62 996 35 85 89. Já nós vamos dar de presente 3 kits da caminhada Acolher a Vida. A vocês que estiveram aqui nos nossos estúdios, na nossa bancada, quero agradecer imensamente, primeiramente, antes de tudo, o carinho com a nossa audiência e também a sua responsabilidade social em trazer um tema tão importante, tão sério quanto esse no Setembro Amarelo. E é com muita emoção mesmo que a gente está aqui, fofinho, porque assim... as pessoas que passam pelo impacto da perda pelo suicídio, eu acredito que não existe superação. Existe uma forma diferente de ver e estar no mundo. Então, assim, é uma temática que a gente precisa tratar com muito respeito, com muito afinco, né, com muita responsabilidade. Eu quero agradecer também imensamente vocês pela abertura para essa temática, porque ela faz parte do nosso cotidiano e está acontecendo, está aumentando. E não é responsabilidade só nossa. Eu vejo você nos trazendo aqui para a gente divulgar sobre isso, mas eu vejo que não é só uma responsabilidade da equipe de saúde. É uma responsabilidade de todos nós. Todos nós, enquanto comunidade, é uma demanda de políticas públicas, né? Já se chega nesse nível da quantidade, né, que vem aumentando. É uma responsabilidade de todos nós, da gente dar assim, um minuto da nossa atenção para aqueles que às vezes estão do nosso lado e a gente... Diante das nossas automações, a gente não percebe que está sofrendo. Certinho. Só Pode concluir, doutora. A gente quer agradecer vocês e os nossos parceiros. Poderia falar? Pode mandar um abraço para eles. A gente está unido nessa caminhada com alguns parceiros que nos auxiliaram. Eu vou falar 2, tá? Sim. Eu quero agradecer a Fátima, o Rui e o Frederico, que são os donos da Metal Calhas, que nos ajudou.
e também a Empório Exclusive. Uhum. E eu quero agradecer também o Anderson e a Mariane, Rafael e Rafaela da Duo Gelato, a Performance Corpo e Mente através da doutora Maia e também a Forte Construtora. E também tem a Academia Malta, que nos ajudou também com os educadores físicos. Ok, obrigada. Muito bem, obrigado. Obrigada a você, querido.